Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí aos nossos vídeos, agora nesse vídeo especificamente para dar continuidade à leitura do artigo sobre alienação antecipada de bens, envolvendo, óbvio, o direito constitucional de modo geral e especificamente o Código de Processo Penal. Agora nós entraremos na primeira parte, na verdade, do tópico 2, em que a gente trata no tópico 2 da alienação antecipada e o Código de Processo Penal, e no 2.1, que é a sequência, como vocês verão aí, a sequência do artigo, que é sobre o tema da Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98. Então eu trago bem rapidamente mesmo, de maneira bem simples, aspectos da lei, coisas bem sintetizadas mesmo, bem resumidas, da Lei de Lavagem de Dinheiro no tocante à alienação antecipada de bens. Então, 2 parágrafos para essa lei, e também eu trago mais 2 parágrafos tratando no ponto 2.2 sobre a lei de drogas, a 11.343 de 2006. Então, essas duas leis as leis extravagantes que eu abordo no meu artigo, de maneira bem sintética, bem resumida mesmo, apenas apontando os artigos, os elementos mais importantes a respeito de instrumento processual, né, de regramento processual dessas duas leis e da ligação dessas duas leis com exatamente o tema principal do artigo, que é a alienação antecipada de bens. Então, pessoal, eu começo dizendo na abordagem da Lei de Lavagem de Dinheiro que uma das hipóteses legais de cabimento da alienação antecipada está disposta no artigo 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro. E aí vocês consultam essa Lei de Lavagem de Dinheiro no site mesmo, está disponível no site do Planalto, a Lei de Lavagem de Dinheiro ainda em vigor, a qual dita, em linhas gerais, que o juiz, em havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, de direitos ou valores daquele que é investigado em fase preliminar ou acusado já na fase processual, em nome de interpostas pessoas, sendo instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. A regra é de que esta medida adotada pelo magistrado pode se dar de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante uma representação do delegado de polícia, com manifestação do Ministério Público em 24 horas. O parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei de Lavagem de Dinheiro diz que a alienação será procedida para preservar o valor dos bens quando estes estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação e em havendo dificuldade para a sua manutenção. Este segundo parágrafo aí que eu trago para vocês, falando sinteticamente do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Lavagem, fala exatamente daquela condição que eu tratei quando eu falei de antecipação, alienação antecipada e Código de Processo Penal no tópico 2, em que eu trago a questão da depreciação, né, da perda de valor econômico do bem objeto de constrição, né, objeto de alienação. O 2.2 trata da lei de drogas. E rapidamente, pessoal, só para fazer umas abordagens aqui, reparem aí neste primeiro parágrafo que a gente fala em havendo indícios suficientes de infração penal. Então não basta haver indícios, os indícios precisam ser suficientes para justificarem a decretação de medidas assecuratórias de bens pelo magistrado. Uma outra coisa importante a se observar aí é que essa medida assecuratória decretada em face de um suposto infrator, ela se dará
em cima do investigado, tanto em fase preliminar ou já na fase processual. Quem estudou o direito processual penal, quem já estudou, sabe do que é que se fala aí. A fase preliminar é também chamada de fase do inquérito policial, né? A fase pré-processual. A fase preliminar também é chamada de fase pré-processual, ou seja, é aquela fase que precede a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, antes da denúncia do Ministério Público, aqueles desdobramentos que há ainda em sede de delegacia, através das autoridades policiais, é o que se chama de fase do inquérito policial ou fase preliminar. Também poderá atuar nessa fase o Ministério Público, obviamente, né, na questão das investigações e tal, mas a fase preliminar quer dizer isso. E a fase processual é a fase em que já existe número de processos, já existe processo em curso a respeito de determinada infração penal em que o Ministério Público irá oferecer a denúncia que entender cabível para a apuração de determinado delito praticado por algum indivíduo, né? Então, comentando isso, eu também faço um último comentário acerca do último trecho deste primeiro parágrafo, que é o seguinte: a regra é de que esta medida, vejam aí, o último trecho, a regra é de que esta medida adotada pelo magistrado pode se dar de ofício, ou seja, o juiz pode decretar de ofício, entendendo ser razoável a decretação dessa alienação antecipada do bem. Também ele poderá fazê-lo, né, decretar a requerimento do Ministério Público. Então, requerimento, como eu aprendi, só quem faz requerimento é o Ministério Público. Quem pode fazer requerimento é o Ministério Público ou as partes, ou a parte, né, a defesa. Delegado de polícia não apresenta requerimento, não faz requerimento, e aí por isso que tem aí, ó, logo em seguida, ou mediante uma representação do delegado de polícia com manifestação do Ministério Público em 24 horas. Então, o que o delegado de polícia poderá fazer para requerer para pedir, na verdade, a decretação de medida assecuratória é através do que se chama de uma representação, né, da autoridade policial e não requerimento. Então, o delegado de polícia não faz requerimento, faz representação. E ainda tem uma ressalva aqui no caso dessa lei, eu não tenho ciência, não sei ainda se isso vale para todos os casos de representação do delegado de polícia. Neste caso específico, a gente aponta aqui que tem que haver a manifestação do Ministério Público acerca dessa representação em 24 horas, em um dia. Então, passando agora para a leitura da Lei de Drogas, o segundo tópico dessa abordagem das leis extravagantes, eu digo que para este tema, como já for objeto de análise básica em outras partes deste texto, é interessante fazer menção a uma jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em julgamento de apelação criminal em que se recorreu de decisão que negou o pedido de restituição do bem apreendido pela polícia na ocasião da prisão em flagrante do apelado. A prática ilícita na qual o acusado fora condenado está prevista no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso 5, da Lei 11.343. O acusado foi pego em flagrante transportando a bordo do veículo apreendido 17 pacotes de cocaína com massa bruta de aproximadamente 11 quilos de Goiás para Pernambuco. Ocorre que o veículo foi apreendido no momento do flagrante e, embora a perda do veículo não tenha sido determinada na sentença, nos termos do artigo 63 da Lei de Lavagem de Dinheiro, a restituição exige, além da inexistência de interesse dos bens para o processo, que não haja dúvidas
quanto ao direito do reclamante, e isto não foi comprovado, menos ainda a sua origem lícita. O veículo objeto de apreensão foi um VW Fox de ano 2019, e o relator ainda pontua que, no caso, a sentença condenatória foi omissa no tocante à destinação jurídica do veículo apreendido em poder do apelante, no momento flagrante. O voto do relator, acompanhado de forma unânime, foi no sentido de reconhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, resultando na manutenção de todos os termos da sentença. Então, o que se quis aqui por meio deste julgado foi dizer que houve aí neste julgado, na verdade, uma separação, né? O relator diz que na sentença se omite quanto à destinação do veículo, mas a discussão aí é se realmente o veículo faz parte da conduta ilícita do motorista, que é o proprietário do veículo, ou na verdade essas questões de fato ficar difícil da gente identificar. Talvez o proprietário do veículo possa não ser quem estava dirigindo na hora, transportando a droga, e pode não ter nenhuma relação com o crime, mas que o acusado foi preso, né, transportando 17 pacotes de cocaína e 11 que dava no total 11 quilos, e o veículo foi apreendido no momento do flagrante, mas na sentença, não com base no artigo 63 da Lei de Lavagem, na verdade aqui, pessoal, percebo aqui que há um erro de digitação. Artigo 63 aqui não é da Lei de Lavagem. O artigo 63 aqui certamente deve estar se referindo à Lei de Drogas, porque a gente está tratando aqui de Lei de Drogas, tá? Então eu verificarei aí este equívoco aqui, o que foi que aconteceu, se realmente, né, não pode ser lei de lavagem, porque lavagem de dinheiro está associada à questão da corrupção. Talvez tenha sido muito provável que tenha sido aqui um erro de digitação mesmo, vejam aí, no segundo parágrafo. Então, houve, né, na verdade, um entendimento de que não poderia ser o veículo se manter preso, né, se manter alienado, porque não tinha ligação com os fatos, né, dos autos, os fatos, né, ocorridos, e, portanto, não era objeto de algo ilícito. Por isso, não se justificaria a manutenção da alienação daquele bem, do veículo apreendido, o Fox 2019. No próximo vídeo, nós trataremos apenas das medidas assecuratórias, o tópico 3 do nosso artigo, em que eu trato das medidas assecuratórias, tá, e tal, e nos vídeos seguintes também nós trataremos dessas medidas assecuratórias propriamente em específico, que é a busca e apreensão, o arresto, o sequestro e a especialização de hipoteca legal. E com isso nós finalizaremos o nosso artigo, a leitura de nosso artigo. Valeu? Agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Peço que comentem aí bastante o que é que vocês estão achando, e não esqueçam de curtir o vídeo.